Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Nós vamos ver como ela foi escrita, por quem foi escrita e quanto tempo ela vai durar. Quanto tempo vai durar a palavra de Deus? E nesse momento desejo que Deus abençoe você, a tua família. Deus abençoe tua saúde, teu trabalho e teus filhos. Que nesse momento Deus esteja derramando muitas bênçãos sobre a tua vida. E para nós iniciarmos aqui o nosso estudo sobre a própria Bíblia, eu quero te dizer que a Bíblia é um livro, é um conjunto de 66 livros. Ela foi escrita aproximadamente por 40 autores dentro de um período de 1500 a 1600 anos. Entre esses autores havia pastores de ovelhas, havia reis, pescadores, um médico, um erudito educado com o melhor mestre de seu tempo. Esses personagens, meus amigos, que viveram em ambientes tão diversos, com a civilização dos faraós egípcios no dia da Grande Babilônia, ou dos povos nômades do Oriente Médio. Porque, não obstante haver uma unidade tão plena em seus ensinos, é que a Bíblia ela não é um livro comum. Ela não é um livro de homens, ela é de origem divina. Exatamente, a Bíblia é um livro de origem divina. Foi Deus que inspirou os homens a escrever a Bíblia. A Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia contém, meus queridos, 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo. Ela contém 1189 capítulos, 31.102 versículos. Ela possui cerca de 773.693 palavras, com 3.566.480 letras. O capítulo mais longo é o Salmo 119 e o mais curto é o Salmo 117. O maior versículo é Esté 8, versículo 9, e o menor versículo é Jó 3, versículo 2 e João 11, 35. Então, essas são curiosidades incríveis sobre a Bíblia. É interessante, meus queridos, nós vermos aqui como foi que ela foi escrita. Pastores de ovelhas, pescadores, homens iletrados, homens leigos, que escreveram a Bíblia, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Deus revelou-se de maneira especial ao ser humano através da Bíblia. No livro de Deus, nós podemos encontrar as orientações e o conhecimento que nos libertarão do pecado e nos darão uma nova vida. A Bíblia, na verdade, meus queridos, ela transformará o nosso viver, mudará a nossa atitude. E tem mais ainda, através da Bíblia, nós encontramos o caminho para a felicidade eterna. E nesse momento, agora, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito desse livro maravilhoso. Você sabia que, além de Bíblia, esse livro sagrado, ele recebe outros nomes também? Nós vamos ver por que 3 nomes a Bíblia é conhecida. Quais são esses três nomes? Em São Lucas, lá no capítulo 8, no versículo 21, responde essa pergunta. Nós vamos ver Lucas capítulo 8, versículo 21, que diz exatamente assim: mas respondeu ele e disse-lhes:
A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e, e a executam, a praticam. Vocês perceberam aqui que coisa interessante? Além de Bíblia, ela é conhecida como Palavra de Deus. Nós temos aí dois nomes, Bíblia, segundo nome, Palavra de Deus. Nós vamos ver um terceiro nome que esse livro recebe. Em São Mateus, lá no capítulo 21, no versículo 42, repito, São Mateus, capítulo 21, versículo 42 diz: Disse-lhes, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, e essa foi posta por cabeça do ângulo? Então, nós vimos aqui, meus queridos, novamente, um terceiro nome que você pode chamar a Bíblia. Escritura, e temos aqui Escritura Sagrada, temos aqui Bíblia e também Palavra de Deus. Mas o que é mais interessante é que ela pode ser chamada por um outro nome também. Então nós vamos ver aqui em Isaías capítulo 34, no versículo 16. Isaías capítulo 34, 16 diz assim: Buscai no livro do Senhor e lede. Então as curiosidades sobre a Bíblia é interessante. Nós estamos vendo que podemos chamar ela de Palavra de Deus, Livro do Senhor, Escritura, e nós podemos chamar ela também por que não, de livro dos livros. É interessante, meus queridos, que a Bíblia ela é uma coleção de 66 livros, é quase que uma biblioteca. Aqui você tem 66 livros, é uma composição de 66 livros e podemos chamar de vários nomes, mas afinal de contas, quem foi que fez a Bíblia? Muitas pessoas elas têm dúvidas, será que a Bíblia é um livro escrito por padre, por pastor, por bispos? Quem foi que escreveu a Bíblia? Nós vamos ver por quem foi inspirado os santos escritores das Sagradas Escrituras. Nós vamos ver quem foi que inspirou os homens a escrever a Bíblia. Em 2 São Pedro, no capítulo 1, lá no versículo 21, nos dá a resposta. Nos dá a resposta dessa pergunta. 2 São Pedro, capítulo 1, lá no versículo 21 diz exatamente assim: porque a profecia, ela nunca foi dada, ela nunca foi produzida, meus amigos, por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus, eles falaram inspirado pelo Espírito Santo. Vocês perceberam? Quem foi que inspirou os escritores das Sagradas Escrituras? Foram homens santos de Deus, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, esses homens, eles foram homens separados, homens que Deus escolheu, e a inspiração veio através do Espírito Santo. Até porque eles eram leigos, eles eram pescadores. Nós vimos ali homens simples que não tinham um intelecto tão alto em conhecimento. Mas o Espírito Santo capacitou eles a escrever a Bíblia. E certa vez Davi, o profeta Davi, nós vamos ver quem foi que falou pela boca de Davi. Davi falou uma palavra muito, meus queridos, muito interessante. Certa vez em 2 Samuel, lá no capítulo 23, no versículo 2, diz exatamente assim: o Espírito do Senhor, ele falou por mim, e a sua palavra, ela esteve na minha boca. Vocês viram que coisa interessante? O Espírito Santo falou pela boca de Davi.
ele reconheceu, meus amigos, que o Espírito de Deus falou por ele. A palavra de Deus estava continuamente na boca de Davi. Então, nós vimos aqui que o Espírito Santo é que capacita. Eu quero te dizer uma coisa interessante. Não é bom você estudar a Bíblia sem primeiro, meus queridos, minha querida amiga, meu querido amigo, orar. Eu vejo muitas pessoas, elas pegando a Bíblia, elas abrem a Bíblia e lê de qualquer maneira. Não é bom fazer isso. Antes de ler a Bíblia, você deve pedir a orientação do Espírito Santo para que entenda as mensagens ali contidas, para que você entenda verdadeiramente a voz de Deus falando ao teu coração. É muito necessário fazer uma oração antes. Nós conversamos com Deus através da oração e Ele fala conosco, meus queridos, através da Bíblia. Ou seja, quando você abre a sua Bíblia, você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, a voz de Deus, falando com você e comigo. É muito, meu querido, é muito importante. Se você não tinha esse hábito antes, que você possa adquirir a partir de hoje. Antes de você estudar a sua Bíblia, você ora um pouquinho antes e fala as seguintes palavras: Senhor, me dá sabedoria para eu compreender a mensagem que eu vou estudar nesse instante, neste momento. Que você possa me mostrar, Senhor, qual é a tua vontade através dessas leituras que irei fazer. Que seja, Senhor, a tua voz falando no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, é assim que você deve agir antes de ler a Bíblia. Nós vamos ver agora o que nós devemos, meus amigos, buscar nesse livro. Muitas pessoas leem a Bíblia de capa a capa, mas afinal de contas, meus queridos, o que devemos buscar nas Escrituras Sagradas? Quando nós examinamos ela, o que devemos buscar? Nós vamos ver aqui em São João, lá no capítulo 5, no versículo 39, São João capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem falou, meus queridos, isso aqui foi Jesus. Então Jesus está dizendo aqui que toda vez que você e eu pegar as Escrituras Sagradas, que você a examinar, na verdade, não temos só que ler a Bíblia, somente nós temos também que examinar. Agora, o que nós devemos, meus queridos, buscar nesse livro? Muitas pessoas, eu repito, elas leem a Bíblia de capa a capa, estou repetindo, mas afinal de contas, o que devemos, meus amigos, buscar nas Escrituras Sagradas? Quando nós examinarmos elas, nós vamos ver de novo aqui em São João capítulo 5, versículo 39. Eu gostaria de ler de novo. Nós temos que examinar, e lá diz exatamente assim: filho, examinai as Escrituras, porque você encontra nelas a vida eterna, e elas falam de mim, elas dão testemunhos de mim, disse Jesus. Então, toda vez que nós formos, meus queridos, ler a Bíblia, nós devemos, na verdade, buscar a vida eterna em Jesus Cristo. Buscar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, na hora que você estuda a Bíblia. Na verdade, meus queridos, meus amigos, nós estamos vivendo num mundo tão cruel, um mundo de tanta dor, sofrimento, lágrimas.
E a pergunta que surge nesse momento na nossa mente é a seguinte: para quantas coisas as Escrituras são proveitosas, meus amigos? Para quantas coisas esse livro é proveitoso? É exatamente o que nós vamos ver. Nós vamos ver aqui essa mensagem muito interessante. Segundo Timóteo, eu te convido a ler. Se você tiver uma Bíblia aí perto, você leia 2 Timóteo, lá no capítulo 3, no versículo 16 e no versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, meus queridos, e o 17. Olha que coisa interessante. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa, vejam só, para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeita e habilitada, meus queridos, instruído para toda boa obra. Então, para quantas coisas a Escritura é proveitosa? Ela é proveitosa, meus amigos, para todas as coisas. É interessante que a Bíblia nos ensina, ela serve para nos instruir em justiça. O homem que estuda a Bíblia, ele é bem instruído e ela também nos corrige. Tipo assim, ela diz, filho, ela diz, não matarás, não adulterarás. Então, a Bíblia nos mostra, ela mostra o caminho da perfeição. E o final de tudo é para que o homem de Deus, meus queridos, esse é o fundamento de todas as coisas, para que o homem de Deus, o homem que estuda a Bíblia, a mulher que estuda a Bíblia, o jovem, a jovem seja perfeita e habilitada para toda boa obra. Então, o jovem, a jovem, o senhor, a senhora que estuda a Bíblia, diz que a Bíblia, habilita ele para toda boa obra. Você se sente habilitado para fazer a vontade de Deus. Então, nós estamos vendo nesse momento, nós estamos analisando que quem estuda a Bíblia capacita essa pessoa, meu amigo, minha amiga, ela mostra para essa pessoa o caminho certo. Na verdade, a Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela divisa nossa alma, ela transforma nossas vidas. Então, eu quero dizer para vocês nesse momento que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito útil para todas as coisas nessa vida, principalmente, meus queridos, nesse momento muito difícil que estamos vendo aí o mundo, né? No mundo estamos vivendo um período muito turbulento da história da humanidade. E esse livro, a Bíblia Sagrada, ela não terá fim. Ela vai, meus queridos, ser usada por nós na terra e vai ser usada por nós também na eternidade, no céu. Exatamente. Nós vamos ver daqui a pouco sobre esse assunto. Nós vamos ver, meus queridos, o que Deus deseja que a sua palavra seja para nós, nesse mundo escuro, cheio de pecado, de erro e de morte. Olha só que coisa interessante. E estamos vivendo, eu repito, num mundo cruel, no mundo de pecado, no mundo de erro, no mundo de morte, de lágrimas e de dor e de sofrimento. Agora, o que Deus deseja que a Bíblia seja para nós, meus amigos, nesse momento, nesse período de tempo que estamos passando. Em Salmos, lá no capítulo 119, no versículo 105, nos dá a resposta. Salmos, capítulo 119, no versículo 105, lá diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vou repetir de novo.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero dizer, meu querido amigo e minha querida amiga, para você que nesse mundo de trevas, de dor, de sofrimento e de pecado, Deus quer que a palavra dele seja uma luz para a tua vida, para a minha vida, uma lâmpada para os teus pés e também para os meus pés. E eu posso te assegurar que ela é realmente, se você fizer da Bíblia, se você pegar a Bíblia e examinar ela te dá força para superar essa dor que você está passando. Aí. Se você está passando, meu querido amigo, por uma dificuldade, minha querida amiga, na tua vida matrimonial, vida financeira ou saúde, a Bíblia te conforta, Deus te conforta através dela. E o homem que estuda a Bíblia, principalmente o jovem, o adolescente, a moça, o rapaz que estuda a Bíblia, fica inteligente. Nós vamos ver agora a experiência de uma cidade chamada Bereia. Os moradores de Bereia, dessa cidade de Bereia, eles eram considerados pessoas sábias. Sabe o que eles faziam toda a tarde? Eles sentavam ali na frente de suas casas e todos eles estudavam a Bíblia. Naquela época não tinha celulares e eles não ficavam nas redes sociais. Eles estudavam a Bíblia e foram considerados, meus amigos, o povo mais sábio. Se alguém, por exemplo, chegasse lá com eles e dissesse tal coisa na Bíblia é assim, assim e assim, eles iam examinar para ver se era verdade. Eles tinham que examinar para ver se alguém dissesse, por exemplo, alguma coisa para eles. Eles tinham que examinar na Bíblia para ver, meus queridos, se aquela coisa, se aquele assunto estava ali de acordo com a Bíblia. Eles conferiam o que dizia na Bíblia. Nós vamos ver aqui por que os moradores de Bereia, eles foram considerados, meus amigos, um povo nobre. Porque foram considerados um povo sábio. Porque eles foram louvados. Vamos ver aqui. Atos no capítulo 17, no versículo 11. Repito, Atos 17, 11 diz: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado eles receberam a palavra de Deus. Olha só, examinando cada dia as escrituras para ver se aquelas coisas eram exatamente assim. Que coisa interessante, não é verdade? Eu vou repetir de novo. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam, meus queridos, em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia as escrituras para ver se essas coisas eram exatamente assim. Aquilo que eu falei antes, o povo de Bereia, meus queridos, eles examinavam a Bíblia, as escrituras, todas as tardes. Eles estavam ali na frente de suas casas, estudando, examinando a Bíblia. Eles eram muito inteligentes. E eles queriam saber se essas coisas eram assim. Eu vou dar um exemplo. Se um acontecimento ocorresse naquela região, ali eles iam ver se estava de acordo alguma coisa ali com as escrituras, com as profecias. Se uma pessoa falasse algo a respeito da Bíblia, eles examinavam para ver se tudo estava de acordo com a Bíblia. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero dizer para vocês nesse momento, como é que Jesus, ele prova aquelas pessoas que se consideram filhos de Deus, mas não
conhecem a Bíblia. Vocês já ouviram falar que tem muitas pessoas que dizem, olha, eu gosto de Deus, eu amo Deus, mas esse negócio de Bíblia, para mim, não tem condições. Como é que Deus, meus queridos, considera uma pessoa que se diz filho de Deus, mas não conhece a Bíblia? Nós vamos ver em São Mateus, no capítulo 22, lá no versículo 29, São Mateus, capítulo 22, no versículo 29, é interessante o que diz assim, Jesus, porém, ele respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aqui, meus queridos, Jesus está dizendo para a pessoa, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque ele está falando, por que está falando para a pessoa que a pessoa está errada? Porque, meus queridos, logicamente, se a pessoa conhecesse o poder de Deus e a Escritura, com certeza essa pessoa não cometeria erros. Essa pessoa seria uma pessoa feliz. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que a pessoa que diz que conhece a Deus, mas ela não gosta de Bíblia, ela não é fã da Bíblia, Deus está dizendo para essa pessoa conhecer as Escrituras, porque se ela conhecer, aqui ela pode encontrar, vocês lembram que o que nós estudamos, examinar as Escrituras, porque julgar ter nela a vida eterna, você julga ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Então, a pessoa que lê a Bíblia, ela com certeza, ela está caminhando, meu querido, para encontrar, meus queridos, a vida eterna. Não só isso, mas essa pessoa será inteligente. Uma pessoa sábia, será uma pessoa sábia e inteligente, é uma pessoa que tem palavras suaves. Inclusive, a Bíblia, meus amigos, ela muda até a forma de nós conversarmos. Quando a gente lê as Escrituras, examina as Escrituras, ela muda o nosso comportamento como pessoas. Você passa a falar novas palavras, novas maneiras de falar, de se relacionar, de dialogar. Mas quando será que esse livro, meus amigos, vai ter um fim? Será que a Bíblia vai ter um fim? Será que a Bíblia Sagrada vai um dia findar? Nós vamos ver por quanto tempo a Bíblia vai subsistir, a Bíblia vai existir. Nós vamos ver aqui Isaías capítulo 40, lá no versículo 8. Isaías capítulo 40, no versículo 8 diz, seca-se a erva, cai a sua flor. Olha só, mas a palavra de Deus, ela subsiste, meus queridos, eternamente. Ainda tem mais uma passagem bíblica que é São Mateus, capítulo 24, no versículo 35. São Mateus, capítulo 24, lá no versículo 35. Lá diz exatamente assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, vejam só, jamais passarão. Mas as minhas palavras não vão passar. O próprio Jesus, meus amigos, disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero te dizer nesse momento que esse livro sagrado, ele não terá fim. Talvez um dia esse papel seja destruído, né? Porque o papel é um papel que pode ser destruído, mas o conhecimento ficará na tua mente e no teu coração eternamente. E eu quero te dizer que nesse momento, Cristo Jesus tem uma bênção para te dar. Jesus tem uma bênção para você. E nós vamos ver sobre quem pronuncia Cristo, a Jesus, essa bênção.
sobre quem Ele quer derramar essa bênção. Em São Lucas, lá no capítulo 11, lá no versículo 28, São Lucas, capítulo 11 e versículo 28. É interessante, meus queridos, o que diz aí, o que diz lá. Mas ele disse antes, bem-aventurado, ou seja, feliz, os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então Jesus, ele está dizendo, meus amigos, aqui, para você, minha querida amiga, meu querido amigo, e para mim também, meu querido irmão, minha querida irmã, ele está dizendo, feliz os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ele está dizendo aqui que se você ler, ouvir, examinar e praticar, você será bem-aventurado, você será feliz, e eu também. Então, meu querido, Jesus não quer que nós sejamos apenas ouvintes da palavra. Ele não quer que nós apenas leiamos e esqueçamos o que lemos. Ele quer que nós, meus queridos, coloquemos em prática no nosso dia a dia. Ele diz que é feliz os que praticam e obedecem às Escrituras. Eu vejo muitas pessoas, meus queridos, em muitas casas, com a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, e muitas vezes aquela Bíblia, ela fica anos e anos ali, fica dura até não fechar mais, mas Jesus não quer que ela fique como um amuleto em minha casa, em nossa casa, na tua casa. Ele quer que ela fique no nosso coração, nas nossas mentes. E nesse momento nós estudamos aqui um assunto muito interessante sobre a Bíblia. Você aprendeu aqui, meu querido amigo, minha querida amiga, que a Bíblia transforma o nosso viver. Ela muda as nossas atitudes. E através dela nós encontramos, meus queridos, o caminho da felicidade e a vida eterna. E nós vimos aqui que foram 40 autores que escreveram em um período de 1600 anos. E eu quero te dizer ainda que é curioso que essas pessoas, os escritores, os autores, não se conheciam ali. Foi em épocas diferentes que foi escrito. E o mais curioso ainda é que a Bíblia, meus queridos, é um livro eterno. Nós vimos aqui que ela não vai ter fim. Ela permanece para toda a eternidade. E diante de tudo isso que nós analisamos, que nós estudamos, e se você está chegando aqui agora, eu quero te dizer que depois você pode voltar este vídeo e você pode analisar esse estudo maravilhoso sobre a palavra de Deus. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, a Bíblia, a minha decisão e a tua decisão nesse momento deve ser esta. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Aceito ela como regra de fé e prometo estudar e praticar os seus ensinos. Amém. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, que essa seja a minha decisão e a tua decisão, que nós possamos, meus amigos, crer que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, meus queridos, inspirada pelo Espírito Santo, que nós possamos aceitá-la como regra, como única regra de fé e prática em nossa vida. E que nós possamos realmente, meus amigos, prometer estudar e praticar os seus ensinos. E eu desejo nesse momento que essa seja a tua decisão, nesse momento, e que seja a minha decisão também. E desejo que Deus conceda muitas bênçãos na tua vida. Então, se você não tinha o hábito
ainda de ler a Bíblia, que você possa, meu querido, adquirir esse hábito de estudar e examinar e ler. Ler não é o suficiente, é examinar, porque ao examinar as Escrituras sagradas, você vai encontrar, e eu também, coisas maravilhosas que vai confortar o teu coração em momentos de dificuldades, em momentos de dor. Se você já conhecia a Bíblia, já tenho recebido ali as bênçãos que nela contém, continue firme e também continuarei firme. E eu desejo, nesse momento, que Deus te dê muitas, muitas bênçãos, exatamente nesse momento, na tua casa, na tua família. Se está acontecendo algo, confia nesse Deus maravilhoso, que faz milagres, que tem poder. Eu te convido aqui para o nosso próximo encontro, no próximo estudo, que vamos estudar um assunto ainda muito, muito importante, muito interessante. Um assunto muito, meus queridos, muito legal, muito especial, muito bom para a nossa vida. Que Deus, nesse momento, te abençoe grandemente. E desde já um grande abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Fique com Deus. Amém.